Olá, muito bom dia. Olá, meu amigo e minha amiga do Facebook. Olá, meu amigo e minha amiga do YouTube. Muito bom dia a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Cumprimentando aí a todos meus irmãos em Cristo. Então, que nesse dia abençoado que estamos começando, agora pontualmente 10 horas do dia 15 de dezembro de 2021, o ano está se aproximando do fim aí. Então, meus queridos, estamos aqui com a graça de Deus, com a permissão dele, para falarmos mais um pouquinho das coisas concernentes ao Evangelho. E hoje o tema será: o cristão pode ou deve comemorar o Natal? É uma pergunta. Tentaremos ao longo desse vídeo aqui responder com base bíblica, biblicamente falando. Então é um tema agora oportuno, né? O Natal está aproximando, já estamos a poucos dias do Natal, vem toda aquela coisa aquele clima de final de ano, e veremos o que a palavra de Deus nos fala ou não fala a respeito do Natal, da forma como o conhecemos hoje. Então, meus queridos, hoje live de número 98, 98ª oportunidade que Deus nos dá, estarmos um pouquinho aqui falando do Evangelho. Estamos aproximando da live especial de número 100. Então, meus queridos, é um tema muito oportuno. O Natal está se aproximando, como eu falei há pouco, e para tentar falar um pouquinho do Natal, nós vamos dividir, vamos dizer assim, em duas partes, em dois subtítulos ou dois subassuntos. Primeiro falaremos um pouquinho da origem do Natal, da forma como o conhecemos hoje, e depois falaremos um pouquinho do que a Bíblia nos relata, se é que nos relata alguma coisa a respeito do Natal. Ok, meus irmãos? O que eu peguei aqui da origem do Natal, eu não fiz nenhuma pesquisa espetacular, eu peguei da internet, lá de fontes da internet, e achei interessante. Vou tentar aqui falar resumidamente. O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Festas pagãs, atenção. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno, solstício de inverno. Eles cultuavam o deus Sol, Natalis Invictus Solis, e ainda realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o Zaghnuk, uma festa pagã em que o homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam. A partir do século IV, e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natali Domini, Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. O termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer. A escolha da data foi determinada pelo Papa Július, 337-352 depois de Cristo, e mais tarde foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Deste modo, sem estar associado à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países. Então aqui é uma pesquisa rápida que eu fiz na internet. A origem de como surgiu a data, o Natal, ele derivou de festas pagãs, do deus Sol. Então nada a ver, já começamos aqui a ter indícios, meus queridos amigos,
que não tem nada a ver da forma que muitas pessoas imaginam hoje, como o nascimento de Cristo, aquela coisa toda, o presépio. Então a origem já é outra, totalmente distinta e oposta. O principal símbolo, o Natal tem muitos símbolos. O principal símbolo é o famoso, é o bom velhinho, como é conhecido, o Papai Noel. Vamos ver. A figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau. Ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. É por isso que ele representa a generosidade que acaba invadindo os corações na época natalina. Com o tempo e através de campanhas publicitárias, São Nicolau se tornou popular e deu lugar ao aspecto que hoje conhecemos do Papai Noel, que em vez de moedas deixa presente as crianças que se portam bem ao longo do ano. Então aqui um pequeno relato, aqui uma pequena descrição do principal símbolo, que é o Papai Noel. Existem muitos outros símbolos, a árvore, o presépio. Então até o presépio nós vamos falar um pouquinho adiante, mas não daria tempo para relatar e descrever cada um todos, e nem é o objetivo, na verdade, do assunto agora. Então, meus irmãos, primeira constatação: quando surgiu a Igreja Romana, ou como é conhecido hoje, Católica Apostólica Romana, o cristianismo era perseguido por Roma, os cristãos eram mortos, famílias inteiras, crianças eram atiradas às feras no Coliseu, em outros lugares. Simplesmente chegou um dia lá que um imperador decidiu que, os motivos aqui eu não vou entrar em detalhes, decidiu que Roma passaria de perseguidora do cristianismo a apoiadora. O cristianismo tornar-se-ia a religião oficial, o credo oficial de Roma. Só que Roma, ele tinha, as religiões praticavam o politeísmo, vários deuses, várias imagens, vários rituais, vários cultos. Então o cristianismo, as autoridades romanas, para se adaptarem àquela origem pagã, que estava muito enraizada na cultura romana, simplesmente fez o famoso sincretismo. Começou a misturar o cristianismo com imagens, com doutrinas, com hábitos pagãos, para não soar tão estranho e não ter o risco de ser rejeitado por aquelas pessoas, por aquelas culturas. Então aí que começa o sincretismo, que é a mistura do cristianismo, que era para ser puro, que era para ser separado do mundo. Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, começa a misturar com o paganismo. E até hoje nós temos isso. Hoje, Dia dos Mortos, que é finados, as imagens nas igrejas, os santos, vários outros hábitos e cultos e normas da Igreja Católica se origina justamente isso, do sincretismo. Então, na verdade, a Igreja Romana, ela está misturada ao paganismo, ela não se separou. Não querendo aqui ofender nenhum católico, mas isso é história, nem estou falando tanto do assunto do evangelho especificamente. E inclusive esse sincretismo com o paganismo invadiu também as chamadas igrejas reformadas, lá desde a história de Lutero e outras tantas. Hoje nós temos a caneta ungida, o lenço ungido, o copo d'água ungido na frente da televisão, o dízimo, o falar em línguas, tudo isso é coisa pagã. Tudo isso veio do paganismo. Até o dízimo veio do Antigo Testamento, do povo de Israel. Mas esse sincretismo com o paganismo também existe nas chamadas igrejas reformadas. Não podemos ser hipócritas. Ok, meus irmãos? Então falamos um pouquinho de como originou-se o Natal historicamente. Agora vamos à parte mais importante, eu diria.
E a Bíblia? O que a Bíblia nos fala, nos relata acerca do Natal? Ou será que ela nos relata alguma coisa? Vamos ler uma passagem aqui. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participa-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sob o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Tudo isso que eu li está em Mateus 2, do 1 ao 12. Então aqui já começa um grande problema, meus amigos, de um dos símbolos do Natal, que é o famoso presépio, aqueles bonequinhos que as pessoas armam. Então os reis magos, os reis do Oriente estão ali adorando o menino na manjedoura, temos uma ovelhinha atrás, toda aquela representação. Aqui já começa um grande problema. Os reis magos visitaram o Senhor Jesus depois que ele já tinha saído da manjedoura. Ele realmente nasceu numa manjedoura. Para quem não sabe, é um estábulo, é um lugar onde os animais pernoitam, se abrigam do frio da noite, da chuva. E o Senhor Jesus, os magos, os reis do Oriente que vieram visitá-lo, visitaram depois que ele já tinha saído da manjedoura e ido para sua casa, conforme fica bem claro aqui, Mateus 21, do 1 ao 2, e entrando na sua casa. Então aqui já cai um dos símbolos do Natal, que não tem nenhuma base bíblica, que é os três reis, aqueles adorando o menino na manjedoura lá no estábulo. Caiu por terra. A Bíblia diz ao oposto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito segundo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o em uma manjedoura, porque ali não havia lugar para eles na estalagem. Isso está em Lucas 2, do 1 ao 7. Então aqui, como eu falei antes,
E aqui mais uma vez a Bíblia nos comprova, realmente o Senhor Jesus nasceu numa manjedoura e a visita dos reis ocorreu posteriormente. Então o presépio já tem um grande erro bíblico, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, para não nos estender muitos, facilmente percebemos que o Natal, da forma a qual o conhecemos hoje, não é bíblico, não tem embasamento bíblico. Da forma que nós o conhecemos, com o presépio, o nascimento, o Papai Noel, seja o que for, não é bíblico. A Bíblia não deixa uma ordenança para os cristãos comemorarem o Natal no dia 25. Não tem uma passagem lá em Inventares 2,14, no dia 25 ou faltando 7 dias para o final do ano, comemorarás o nascimento do Senhor Jesus. Não tem. Então não tem. Biblicamente, do ponto de vista cristão, o Natal não, usando uma expressão bem popular, não tem nada a ver, não tem embasamento bíblico. Aliás, só para não perder o ensejo, o Senhor Jesus deixou para nós apenas 2 ordenanças, somente 2 ordenanças de hábitos que a gente tem que praticar rotineiramente. A primeira é essa: portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu vou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, do 19 ao 20. Uma das ordenanças é o batismo. Sim, o batismo é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus. A outra é a ceia do Senhor. Não é santa ceia, é ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Ceia do Senhor e batismo. Só tem 2 ordenanças, só tem 2 coisas que o Senhor Jesus e os evangelhos nos deixam a respeito de hábitos, de ordenanças que nós temos que fazer rotineiramente. E o Natal não está entre essas 2, meus irmãos. Então agora já dá para nós respondermos a pergunta, tema do que eu estou falando hoje. O cristão pode ou deve comemorar o Natal? A resposta é sim e não. Não é bíblico. Então, se você for comemorar o Natal como o nascimento do Senhor Jesus, é errado. Inclusive, a Bíblia não dá uma data histórica exata, uma cronologia de quando nasceu o Senhor Jesus, de que dia. Historiadores dizem que foi por volta de março, meados de março, mas não se sabe. Então, o Natal, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, não é o nascimento do Senhor Jesus. É apenas uma festa como outra. Então, desse ponto de vista, não é festa, não é bíblico. É dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais e tantas outras datas que temos. O mundo fez, e são coisas mundanas desse ponto de vista. É apenas uma confraternização familiar no final do ano. Então, se eu estou disposto a no dia 25 fazer alusão ao nascimento de Cristo, eu como cristão estou errado, e bem errado. Não tem embasamento bíblico nenhum. Estou falando de Bíblia, eu não estou dando a minha opinião,
Estou falando que a Bíblia fala ou até nem fala a respeito do nascimento de Cristo, ok? Por outro lado, meus irmãos, como eu disse que a resposta era sim e não, e o sim, o Natal nada mais é que uma reunião, ou deveria ser pelo menos, uma reunião de final de ano, uma reunião familiar, em que se reúne a família, ou procura se reunir amigos mais próximos, para uma confraternização, para dividir coisas que aconteceram ao longo do ano. É um momento de paz, de tranquilidade, em teoria, sempre estou falando. Então também não é errado o cristão se reunir com amigos, com a família, desse respeito, com esse tema, com esse intuito, porque assim, em teoria, sempre eu falo em teoria, no ambiente familiar ou no ambiente de amigos mais próximos, o amor está ali, e o amor é de Deus. O amor é a nossa principal parte divina, é o pedacinho de Deus que existe no nosso corpo carnal e pecador. O amor é a parte divina, o amor é a parte principal que Deus nos deu. Inclusive Deus é tão bom, tão misericordioso, que até os ateus, que até os descrentes em Deus, em Cristo, sentem amor. O amor está em todos, e está até aqueles que não são filhos por adoção. Então, proibir, achar ruim, não podemos comemorar o Natal, isso é coisa mundana, satânica. Porque sim, meus irmãos, agora tem na internet principalmente se vê de tudo. Tem pessoas que associam a imagem de Papai Noel a um deus satânico, colocam umas unhas grandes, fazem uns desenhos. Não, meus irmãos, a gente sabe aí que tem que ter o discernimento. O cristão que tem um mínimo de conhecimento bíblico, que perde um pouquinho do seu tempo, não digo perder, que ganha, aliás, um pouquinho do seu tempo, lendo a Bíblia, lendo a palavra, ele tem discernimento. Ele tem que ter discernimento do que eu falei há pouco. O Natal não é uma festa, não é uma data para comemorarmos o nascimento de Cristo. A Bíblia não nos deixa nada a respeito. Mas é uma oportunidade de encontrarmos as famílias, de nos reunirmos, de estarmos confraternizados. Isso é bom. A família é um projeto de Deus. Então, tem outra parte também que diz que não podemos comemorar o Natal porque isso é um hábito pagão, e isso é da maçonaria, isso é do diabo. E aí vem várias teorias das conspiração. Mas o cristão, mais uma vez, tem discernimento, meus irmãos. Eu estou falando para vocês agora aí na frente da câmera de um celular que usa um sistema Android que é da Google. Dizem que os donos da Google são maçons, eu não sei, dizem, uma lenda, ou o dono, um dos donos. E aí, então eu vou parar de usar o celular que usa um sistema que foi projetado pela Google, que o dono é maçom? Não, né, meu irmão? O computador que eu organizo aqui minhas lives, que eu coloco os versículos bíblicos, usa o Windows, que é de outro também, que é maçom, e a Illuminati, aquela coisa toda. Menos, meus irmãos, menos. Isso aí é fabulismo, isso aí é crendices. O cristão não se deixa levar por essas coisas. O cristão que tem discernimento, que tem o Espírito Santo consigo, não se deixa levar por essas crendices. Olha o que diz a palavra: portanto, ninguém vos julgueis pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2, do 16 ao 18.
carnal compreensão. Isso são coisas do mundo. O cristão não tem carnal compreensão. O cristão tem espiritual compreensão. O cristão entende as coisas através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Outra passagem: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Voltando às fábulas. O cristão não deixa-se levar por fábulas do mundo, meus amigos. Já indo para o final, então, meus irmãos, outra coisa que devemos deixar bem claro: muitos dizem que o Papai Noel é a representação do Senhor Jesus na terra, que ele é bonzinho, que ele é quase um santo, ou São Nicolau, como a igreja católica chama. Não, também não, meus irmãos. Não há santos, não há santos na terra. Todos nós somos pecadores, todos sem exceção, sem exceção. Santo que esteve na terra foi um só. Santo só existe um, sem pecado, o Senhor Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo do 1 ao 15. Paulo falando que Cristo veio salvar pecadores. Ele veio salvar a mim, a você que está assistindo. Então não podemos reverenciar o chamado bom velhinho ou Papai Noel. É apenas uma figura criada pelos homens, e hoje tem inclusive mais um contexto comercial do que qualquer outra coisa. O Papai Noel hoje é para ajudar as lojas a venderem, a faturarem. Então, meus irmãos, o Natal sim pode ser uma data de confraternização entre a família, só isso, não ligado ao nascimento de Cristo. É isso que o objetivo do que eu queria falar para vocês. Discernimento o cristão deve ter. E claro, meus irmãos, que no Natal, reunindo-se com a família, com aqueles parentes ou amigos que você não vê faz tempo, ou que você vê pouco, talvez seja uma oportunidade de falar um pouquinho de Cristo para eles, do verdadeiro Evangelho. Então, o cristão sempre está pronto para qualquer lugar que esteja, e qualquer hora que seja, falar um pouquinho do Evangelho, ter a oportunidade de falar a outros da obra maravilhosa do Senhor Jesus. É isso que nós temos que estar pronto. E talvez essas reuniões familiares nos dê oportunidade, nos dê a abertura de falarmos um pouquinho do Evangelho, principalmente aqueles que são descrentes ou que não são convertidos. Olha o exemplo de Paulo. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos, porque passando e vendo o vosso santuário, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 22 ao 25. Então Paulo, não tendo uma oportunidade melhor de anunciar Deus àqueles pagãos que eram cheios de imagens e cheios de deuses, ele pegou uma imagem do Deus desconhecido e entrou e começou a anunciar o Evangelho àqueles pagãos através dessa oportunidade. Então
Que esse Natal, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo, seja uma oportunidade também de estarmos com os nossos amigos e familiares, estarmos falando um pouquinho do Senhor Jesus, do seu Evangelho, da sua morte na cruz, que Ele veio ao mundo para nos resgatar do pecado e nos dar salvação eterna. Essa é a oportunidade que temos, mas enfatizando, o Natal como o nascimento de Cristo, biblicamente não se sustenta, não existe. Era isso a mensagem que eu queria deixar para vocês, meus irmãos, agradecendo a todos. Esse vídeo eu fiz ao vivo agora no Facebook, ele fica no meu perfil no Facebook, eu não deleto, fica lá. Daqui a pouquinho eu estarei colocando no YouTube, no canal Evangelho, segundo o Evangelho, com o título de hoje: o cristão pode ou deve comemorar o Natal. Ok, meus irmãos? Uma boa semana a todos, um bom dia, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a vocês, vossos trabalhos, vossas famílias, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia.